que eles nos levem, nos tragam as suas luzes, os seus esplendores de influenciação positiva, para que bênçãos, eflúvios medicamentosos, pacificadores, caiam sobre todos nós, aqui conectados, permitindo então que seu evangelho de luz se faça em nossos corações, mais do que nunca, mestre. Todos nós, na humanidade, precisamos de seu amparo. Abençoa-nos, Senhor, portanto, nesta noite e hoje e sempre. Que assim seja. Então, estamos aí com o Eduardo Guimarães, nosso amigo. Mais uma vez, agradecidos, Eduardo, pela sua vinda até nós, pelo aceite do convite. Muito agradecidos. Esteve conosco em março aqui no Fórum Espírita e agora retorna para nos brindar novamente com as suas palavras. Desde já, o nosso abraço grande, fraterno, de toda a nossa comunidade aqui de Rio Paranaíba, espírita, e de todos os ouvintes que tem aqui por você, tem a gratidão também de te ouvir e de te receber. Permita, então, que o Mestre Jesus te abençoe nesses momentos em que passaremos reunidos com as suas palavras de inspiração e que você possa trazer para nós seus ensinamentos, os seus estudos, suas reflexões, como estudioso que é da doutrina, como praticante que é da doutrina, há mais de 50 anos, na Casa Espírita Casa de Caridade Aureliana, em Niterói. Lembrando que nós estamos aqui agradecidos também por essa semana que passou, e aí a sua presença também traz essa lembrança para nós de que estamos fazendo aí, dia 9, fizemos 23 anos de Casa Espírita aqui em Rio Paranaíba, Casa do Caminho. Então, seja bem-vindo mais uma vez e a palavra é sua, meu amigo. Muita paz. Obrigado, Cassiano. Obrigado muitíssimo pelo começar. Convite e a honra de estar participando desse mês comemorativo dos 23 anos do Centro Espírita Casa do Caminho de Rio Paranaíba, essa cidade que me recebeu pela primeira vez em março último, dia 15, e foi, inclusive, a última palestra presencial que eu fiz em função da pandemia. Então, quero aqui manifestar a minha alegria de estar com vocês nesse evento, nesse mês em que a gente comemora mais uma vitória, mais um ganho, mais uma passagem desta casa. Que Jesus os abençoe, que os bons espíritos possam continuar conduzindo essa casa, mantendo-a na diretriz do cristianismo, do espiritismo, e sendo essa luz, né, essa tocha iluminada, acendendo a luz nessa região do nosso querido estado das Minas Gerais. Então, feliz mais uma vez, manifesto aqui a minha satisfação de estar com vocês, amigos da Casa do Caminho. Fiquei, desde o convite por parte do meu amigo Cassiano, fiquei pensando em qual motivação, em que tema, em que assunto tratar. Eu tenho feito já alguns trabalhos, né, nessa linha das palestras virtuais que ficam aí indelevelmente, né, quase que para sempre, nos meios eletrônicos, de modo que tentei me preocupar de não repetir exatamente conteúdos, ao mesmo tempo que eu acho, amigos, que esse momento é o momento do Evangelho redivivo pelo Espiritismo, mas nesse instante difícil porque passa a nossa humanidade. Temos mais de 180 países ao redor do mundo padecendo dessa pandemia. Então,
Acredito que a mensagem do Evangelho seja a mensagem boa, a mensagem oportuna para esses dias que estamos vivendo. Então, temos aí uns 30, 40 minutos de comentários, de fala, e eu gostaria, então, que, se vocês me permitirem, uma lembrança de uma das mais belas e mais, vamos dizer, complexas parábolas narradas pelo nosso Senhor Jesus, registrado por seus evangelistas. É uma parábola muito interessante e, como os ditos, como as máximas do Cristo, elas permitem diversas interpretações, diversas acomodações, né, exegéticas. E a parábola das 10 virgens, a parábola contada pelo mestre das 10 virgens, será o tema de nossas cogitações na noite de hoje. Repito, é uma parábola muito extensa e complexa, porque fala de um momento da história em que estava para acontecer um casamento, o noivo havia de chegar a qualquer momento, e é interessante já essa diferença, porque hoje em dia, nas nossas tradições, o noivo fica lá no altar esperando a noiva, e às vezes demora muito quando ela aparece, às vezes ela desiste, né? Na época do Evangelho, pelo texto, parece que o costume era um pouco diferente. O noivo podia chegar a qualquer momento, de modo que as núpcias, a cerimônia de casamento, obviamente, só se daria com a chegada deles. E a parábola, então, narra de que 10 moças saíram. Eu recebi uma ligação aqui, esqueci de acionar o Não Perturbe, peço desculpas aos companheiros. Essas 10 virgens saíram para recepcionar o noivo que estava para chegar, e chegaria a qualquer momento. A parábola divide essas 10 virgens em 2 grupos. Chama um grupo de virgens prudentes, virgens cautelosas, na medida em que elas conduziam consigo uma lamparina que era abastecida com óleo, né, com um combustível qualquer. Nos dias de hoje nós teríamos aí o querosene. Eu ainda sou da época, o Cassiano falou, eu 50 anos na casa espírita, eu tinha uma avó que ainda usava lamparina movida a querosene. A parábola, então, fala dessas virgens que possuíam lamparinas abastecidas por um combustível qualquer e que, por que elas eram prudentes? Na medida em que elas não sabiam a hora exata que o noivo chegaria, além do óleo no equipamento, na lamparina, elas levaram consigo uma quantidade sobressalente, uma quantidade a mais de óleo. Caso o noivo se demorasse muito, elas não teriam problemas em manter as lamparinas acesas. O outro grupo eram 10 virgens, 5 então eram prudentes, cautelosas, e o outro grupo foi tida como imprudentes. Foram moças que saíram, mas que confiaram na quantidade de óleo que tinha, as suas luzernas, as suas lamparinas, e não se importaram de levar uma quantidade a mais. E o dia se alonga, a expectativa, a espera do noivo avança pelo dia, pela noite, né? E as virgens dormem, inclusive. O noivo demorou tanto que elas se entediaram e as 10 caíram em sono, conforme narra a parábola. E quando foi exatamente meia-noite, já há aí um outro simbolismo dessa parábola, de novo, diríamos, riquíssima. É meia-noite, exatamente à meia-noite, o noivo chega. E alguém anuncia, ei, é o noivo chegou. As 10 acordam, as lamparinas que estavam queimando óleo durante esse tempo todo apagaram,
E as 5 virgens prudentes tomaram daquela quantidade extra que haviam levado, alimentaram suas lamparinas e o Axote, a luz voltou e elas então puderam entrar no recinto para fazer festa ao noivo que havia chegado naquela meia-noite. As virgens e prudentes, que confiaram somente na quantidade de óleo, se viram em aperto, né, em apuros, e perguntaram então às prudentes: mas vocês não podem partilhar conosco uma quantidade? Dá-nos um pouco dessa luz, desse óleo, para a gente entrar também para a festa. E as virgens prudentes não deram. Elas tiveram de sair para comprar o óleo, e nesse meio tempo o noivo entra no recinto, a porta é lacrada, é fechada, somente com as prudentes lá dentro, e elas chegam, batem na porta, pedindo: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E uma voz lá de dentro dizia: não, não, vigiai, porque nunca sabei a hora exata que o noivo há de vir. Essa é uma síntese da parábola, são alguns pontos mais importantes para a nossa reflexão da noite. As 10 virgens são divididas, como eu disse, prudentes e imprudentes, e essa luz, esse óleo, em verdade, melhor dizendo, além sobressalente, ele talvez reflita a condição nossa de estarmos sempre vigilantes com o óleo bom das boas energias, dos bons pensamentos, das boas disposições íntimas, porque a chegada do noivo, segundo a parábola, se dá à meia-noite. Eu acho muito interessante esse simbolismo da meia-noite, queridos, porque meia-noite exatamente é o marco inicial de um dia que começa depois das 24 horas de um dia que se foi. Nós, por uma questão de claridade, achamos que o dia começa pelo amanhecer, às 6 da manhã, conforme a época do ano. Mas não, o dia começa, em verdade, aos primeiros minutos, aos primeiros segundos após a meia-noite. Meia-noite, então, representa um divisor de águas. Estabelece um antes, um dia que se foi, e um dia novo que chega. Meia-noite talvez seja uma ideia de um momento de decisão em que nós podemos ir para um lado ou para o outro, podemos tomar uma direção ou outra. Meia-noite significa uma decisão nossa diante, por exemplo, de uma cena em que nós temos de cotejar diante de uma agressão verbal ou física de alguém, nós temos de pesar naquele instante da virada do ponteiro da 0 hora ou das 24 horas do dia que foi. Nessa passagem, nós temos de cotejar e avaliar se nós perdoamos ou, como se diz na gíria, partimos para dentro do sujeito, do agressor. Meia-noite vai estar no nosso coração inúmeras vezes ao longo da existência. Em vários momentos teremos opções de fazer de um jeito ou de outro. Meia-noite. Meia-noite é, portanto, a virada, é o transe, é a transição. E segundo a parábola, é exatamente nesse instante que o noivo chega. E o noivo aqui, a representação de Jesus. Então, ao que parece, na meia-noite da nossa vida, nós teremos a oportunidade de entrar para a festa com o Senhor ou não. Jesus chega no momento de decisão em que caberá a nós optar em agir de um jeito ou de outro. E essa vinda de Jesus, meus amigos, essa vinda nem sempre vem de uma maneira pacífica, prazerosa, gostosa, alegre. Às vezes, essa vinda do noivo, ela exige que nós tenhamos
uma quantidade suficiente de óleo extra, de combustível além, para esse encontro efetivo com Jesus. Então, a parábola divide aquelas que levaram essa quantidade de óleo, e aqui seriam as virtudes evangélicas, né? A capacidade nossa de perdoar, a bondade, a capacidade de esquecer as ofensas, a humildade, né? O altruísmo, enfim, esses combustíveis, esse óleo, ele nos coloca em condição de, diante de um transe, diante de um momento agudo em que nós temos de decidir, nós possamos agir, aproveitando esses recursos que nós temos. As 5 virgens prudentes, portanto, representam os religiosos, o de todas as religiões, as pessoas que se preparam espiritualmente para os embates, para os momentos de transição, para os instantes de luta em que a existência vai se manifestar. De modo que esse óleo a mais, as virgens prudentes, caracterizam aqueles religiosos que não são sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro, mas são pessoas que realmente procuram, no esforço diário, o conhecimento, a introjeção, o acúmulo interno do conhecimento, não só do conhecimento, da vivência evangélica. Então é como se fosse um treino, é como se fossem tijolos que a pessoa vai construindo na sua intimidade, edificando um homem melhor para quando chegar a meia-noite da vida. A meia-noite que aparece, eu disse aqui, numa forma de agressão, aparece diante de um convite a um sistema de corrupção. Ou seja, nosso coração, enquanto almas imperfeitas, estará sempre pendente para o céu ou para o inferno. Então, meia-noite, se nós realmente acumulamos coisas boas no coração, nesta hora, essas coisas boas brilham e nós podemos, então, resgatá-las para o melhor agir. As 5 virgens imprudentes são aquelas que talvez repetem conceitos, talvez elas conheçam suas tradições religiosas, como diz o outro, de có e salteado. Elas têm a noção, o conhecimento teórico perfeito de suas doutrinas, de suas religiões, mas são sepulcros caiados por fora, são falantes, são pregadoras, são ostensivamente religiosas, mas não reúnem o óleo para os momentos difíceis. E na imagem curiosíssima da parábola, quando é meia-noite em que o noivo chega e elas pedem um pouco de óleo às outras, a imagem que nós entendemos dessa situação, na medida em que as outras não cedem o que elas têm, é porque esses elementos espirituais, queridos, eles não se improvisam, eles não são achados de inopino, no improviso, no momento, na hora. Eles têm de ser cultivados ao longo da existência. Então, a imagem parabólica de que as virgens boas, ou perdão, as prudentes, não quer dizer que sejam boas, as prudentes, elas não cedem, é porque não é que seja maldade, talvez, seja o fato de não se poder improvisar aqueles elementos espirituais de uma hora para outra. Um indivíduo que não acalentou a vida inteira uma visão espiritual da existência, né? A noção do bem, a noção de sobrevivência da alma, a presença de Deus em suas vidas, quando surge uma provação acerba, por exemplo, a morte de um ente querido, quando, numa época como esta, cruel, de pandemia, em que acontece dos nossos entes serem internados,
e a partir do desfecho, a partir da evolução da doença, pode ter uma consequência fatal, e a última vez que tenhamos visto o ente amado terá sido no dia da internação. Então ele se vai, depois o corpo é lacrado, claro que aí é um percentual relativamente pequeno, eu diria nem relativamente, é um percentual de 2 a 5%, variando de região para região, querendo dizer que em cada 100, 2 a 5 infectados terão esse desfecho fatal. Uma proporção muito pequena. Mas a grande questão é que ninguém sabe a priori como é que esse vírus ele vai desenvolver, quais são os mecanismos inflamatórios que ele vai acionar no organismo de jovens e idosos, gerando uma reação alérgica, uma reação inflamatória gigantesca e com consequências graves. O fato é de que, então, quando a pessoa não tem essa noção espiritual, quando elas não acalentaram isso durante a vida, quando surge uma provação, como a perda de um filho, a perda de um pai, de uma mãe, enfim, a perda de alguém, é muito difícil para a pessoa improvisar. E daí, talvez, a imagem das virgens prudentes, que não tinham como passar o óleo que elas conduziram consigo, que elas mantiveram consigo durante todo o tempo, não tinham como improvisar. As outras não tinham tido esse cuidado. E elas saem, então, para improvisar, para comprar, mas aí a aprovação já passou, elas não tiveram condição de reagir da melhor maneira possível. Então, essa é a síntese, diríamos, uma exegese, uma interpretação rápida da parábola das 10 virgens, narrando, dividindo esse grupo em 5 prudentes e 5 não prudentes, e a chegada do noivo, aí, na prefiguração de Jesus, pode ser exatamente a hora que ele chega e coincidindo com o momento de decisão. Eu dizia que diariamente nós vivemos a meia-noite. Diariamente nós podemos agir de um jeito ou de outro jeito. Eu me lembro que, com relação ao perdão, eu estava aqui próximo à minha casa, num mercado relativamente pequeno e bem próximo de mim. E um dia, eu passando com o carrinho de compras, né, ele esbarrou no carrinho de uma senhora que estava refestelada, relaxante, olhando o celular dela, ali assistindo, sei lá, um vídeo, alguma coisa, e ela estava completamente alheia ao ambiente, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Quando eu passei com o meu carrinho e esbarrou no dela, talvez pelo susto, ela reagiu de uma maneira tão agressiva, ela fez xingamentos, ela me agrediu de uma maneira tão veemente, tão intensa, que, meus amigos, eu fiquei parado, meio estático assim, questão de uns 3, 4 metros dela, e naquele instante eu vivi minha meia-noite. Naquele instante eu parto para pôr ela no lugar dela, como nós dizemos várias vezes, né? Vou mostrar a ela que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada inteira para não sair, ou eu recuo, ou eu banco o covardão, o sangue de barata, né? E volto a ir para trás. Então, meu coração ficou pendente, ficou entre ir ou não ir, em devolver as agressões descabidas ou voltar. E, meus amigos, no esforço gigantesco, eu apelei para alguma reflexão. Isso são segundos. São segundos que nós temos de reunir tudo para poder tomar uma decisão. Quero dizer com isso que não me faltou
faltou vontade de revidar na mesma intensidade, não. Eu fiquei muito dividido. Mas eu pensei comigo, reflexões vieram na minha mente nesses termos. Será, Eduardo, que se você fizer o jogo dela, diríamos nós, baixar o nível, será que se ela decidir baixar um pouco mais, você vai baixar como ela? Será que você está pronto para abrir mão de um padrão mental que você busca, de uma certa estabilidade emocional, espiritual que você persegue, por esse tipo de reação? Será que, se ela for para as vias de fato, você terá coragem de agredir uma mulher, ainda que seja verbalmente, e aí partir para o físico? E aí, meus amigos, comecei a refletir aquilo tudo perto da minha cabeça, no meu coração, né? E depois ainda, agora já relaxando um pouco, eu fiquei pensando assim, Eduardo, imagina se você parte para a discussão, e aí, vocês sabem, o povo adora uma confusão dessa, aí o mercado para, as caixas param de registrar, todo mundo olhando. Aí eu já fiquei pensando, é um mercado aqui perto da minha casa, eu vou nele quase todo dia, passo por ali toda hora. Aí eu já fiquei imaginando, eu passando pelo mercado, o pessoal que teria me visto nesse dia, dizer, olha aquele ali, ó, tem jeito de bom santo, parece assim um sujeito de boa, mas aquilo ali, quando parte para uma confusão, eu comecei a sentir vergonha desse tipo de postura, desse tipo de reação. E aquilo, meus amigos, por alguns segundos, me fez tremer, as carnes tremiam, e eu fui para outra fileira, para outra fila, segurando meu ímpeto de um homem inferior, esperando relaxar, sossegar, e de vez em quando eu olhava ela lá na fila, lá na fila que ela estava, né? Então eu disfarçava, olhava para outra direção, aí de vez em quando, assim, de olho, de escanteio, olhava para ver como é que ela estava me olhando, se eu não ia resistir, né? Então eu consegui reagir, mas enquanto ela estava passando com as compras no caixa, eu não reagi. Mas eu fiquei pensando comigo assim, já pensou se o cartão dela bloqueia e ela não consegue pagar as compras? Pequenas maldades, né? Eu também não sou de ferro. Então, você chega, ainda fiquei torcendo para o cartão dela bloquear e ela não conseguir pagar as compras. Isso é o cristão, isso é um homem bom, que procura ser. Quando ela pagou as compras, eu vi que a minha praga não funcionou, não deu certo, né? Aí ela foi saindo com as compras e já pensou se a bolsa arrebenta, se cai tudo no chão. Aí eu ainda queria passar perto, olhar assim, nossa, que azar, senhora. Enfim, brincadeira à parte, queridos. Eu quero dizer a vocês que essa situação nós vamos viver na vida inteira. Situações diversificadas, situações que pedirão de nós essa luz, esse óleo além, sobressalente, para, nesses momentos, poder tomar a melhor decisão, e serão esses instantes que nós revelaremos se somos virgens prudentes ou imprudentes, se realmente estamos fazendo o melhor da nossa trajetória na doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. O Evangelho, nos seus primórdios, na sua área, nos seus primeiros anos, o chamado Evangelho, o cristianismo primitivo, perdão, não o Evangelho, o cristianismo primitivo, o movimento cristão primitivo, e nós estamos falando aí do movimento com 10, 15, 20 anos após a morte de Cristo, então estamos aí pelo ano 50, 52, 53 da nossa era. Ele foi pródigo dessas reações. Os cristãos pareciam que estavam tão imbuídos daquela presença, da mensagem, da promessa de Jesus, que eram capazes de fazerem movimentos extraordinários no coração, de passarem, de
de reviverem o Evangelho do Senhor no coração e tiveram oportunidades de 2 instantes, de 2 momentos, em aderir ou não aderir ao Evangelho, de seguir com Jesus ou não. Nós nos lembramos, nesse particular, do nosso querido Paulo, ali às portas da cidade de Damasco, capital da Síria. Estava ali ele indo em direção para prender os seguidores de Jesus, e naquele instante Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, Saulo tinha ainda a decisão, a possibilidade de ir com Cristo ou continuar sua perseguição. E ele fez a opção correta. Essa opção correta não foi a que o jovem rico tomou quando Jesus ele vai ao encontro do mestre e pede ao Senhor, pedindo ajuda a Jesus, porque ele queria ter vida eterna. Jesus disse: se você quer ter a vida eterna, era um jovem rico, vai, vende tudo que tens, dá a quem não tem, segue-me e terá a vida eterna. Aí a gente pode imaginar a cena, porque ela é descrita pelos evangelistas, mas é que o moço ele não toma decisão, não diz nem que sim, nem que não. O diálogo dá-nos a impressão que ele se alonga um pouco. E aí eu fico imaginando a cena, Jesus tendo falado isso, o moço não esperava que a receita era essa, diz: como é que é, Senhor? Aí Jesus manda de novo o ensinamento e diz: se queres ter a vida eterna, vende o que tens, dá aos pobres, né? Renuncia e vem a mim e terás então a vida eterna. O moço devia ter muitos bens, né? Devia ter muitos recursos e deve ter pensado consigo: mas será que esse negócio de vida eterna é bom assim? Será que vale a pena abrir mão de tudo que eu tenho? Será que eu quero isso tudo dessa vida eterna? E ali então ele decide abrir mão da promessa da vida eterna, já que o receituário era muito desafiante. O ingresso para ele era um desafio muito grande. E a gente pode imaginar aquele moço voltando as costas para o Cristo, indo em direção aos seus afazeres. Quem o visse de trás viria assim um corpo oscilando, como se fosse um pêndulo, sem saber se estava fazendo certo ou não, e foi embora, tendo uma outra opção. Então, à meia-noite, para aquele moço, ele não conseguiu, ele não entendeu, ele não conseguiu fazer essa opção pelo Cristo. Então, amigos, estas situações vão continuar ocorrendo conosco, vida fora, em que nós teremos a oportunidade de ficar de fora, sem o noivo, que é o Cristo, ou a reunir elementos espirituais para quando a hora difícil chegar, como esta que nós estamos vivendo atualmente, né? Além das perdas de entes queridos, do medo da morte que nos visita, porque, de novo, não sabemos, uma vez contaminados, como é que essa doença vai evoluir no nosso organismo. Além disso, nós estamos vendo, e veremos mais ainda, os grandes golpes financeiros, o desespero humano diante de uma conta que chega e a falta de recursos para quitar essa conta. Momentos difíceis, queridos, momentos muito difíceis, em que nós teremos realmente de ter a lamparina acesa, mantida com óleo a mais, com óleo da fé, com óleo da bondade, da espiritualidade, da esperança, do amor, do altruísmo, da humildade, para atravessar esse trânsito difícil. Estamos nos aproximando dos instantes finais, e vocês já viram que falar de evangelho para mim é uma alegria. Eu agradeço a vocês, inclusive, a oportunidade de estarem me ouvindo e me permitindo tecer essas considerações. Mas se eu ainda tiver alguns minutos, eu gostaria de contar e relembrar a vocês, eu já tenho muito tempo, mais de ano que eu não
não contava esse conto, não repetia esse conto, e hoje, enquanto meditava em o que falar para os meus amigos, me lembrei desse conto de Guy de Maupassant, de um teatrólogo, de um contista francês, em que o conto é muito interessante, porque narra um momento de decisão, na medida que conta que um homem idoso já havia trabalhado o seu tempo, dando parte da sua vida para os compromissos de César, estava um pouco cansado da civilização, do mundo, da cidade grande, e foi morar numa região gelada e aparentemente desértica do Himalaia. E naquela região lá de muita neve, ele construiu um pequeno castelo, um pequeno local, e ali se abrigou, refletindo a respeito da sua vida. Durante a existência inteira, como um homem cristão, ele havia lido várias histórias sobre Jesus. O fato de o Cristo ter aparecido a Paulo, o fato de o Cristo ter aparecido aos 500 da Galileia, e bizonhamente, de maneira simplória, talvez diríamos, acalentou a expectativa de um dia, quem sabe, Jesus não faria esse milagre em sua vida, vindo a presença dele e ele contemplar, por um segundo que fosse, Jesus de Nazaré. Durante todos os anos que trabalhou, ali ele acalentou isso. E quando foi para aquela casa isolada, nessa região gelada, nas suas preces, nas suas súplicas, nas suas meditações, ele pedia a Deus que abrisse uma nesga, um buraco no céu, e através desse buraco, Jesus viesse visitá-lo pelo menos uma única vez. Descobriu que a região, em verdade, não era desértica. Havia uma comunidade muito pobre que passava pela manhã em direção a um local de plantio e, ao final do dia, voltava para as suas tendas, para as suas casas pobres. E ele começou a observar esse povo, viu que era um povo muito pobre, demonstrava subnutrição, esquálidos, a região era muito pobre para plantio, e ele percebeu que aquelas pessoas tinham fome. E se mobilizou, criou uma estrutura para fazer sopa, a sopa boa, a sopa quente, para começar a distribuir com os pedintes daquela região. Nos primeiros dias vieram as crianças mais afoitas, mais desinibidas, depois as mulheres e, por fim, os homens, os velhos. Já depois de algumas semanas, era uma multidão que ia crescendo em número, em diversas faixas etárias, que parava ali na frente da grade da casa do velho, porque ele vinha lá de dentro com um caldeirão, entornava ali aquele caldo quente, e era possivelmente a única refeição dessa gente que naquela noite. E essa tradição ficou. Esses anos passaram, ele distribuindo aquela sopa, aquele caldo quente, e todos os dias, meus amigos, orava, pedindo que Jesus viesse a ele no momento de graça, no momento de inspiração, no momento de elevação espiritual. Conta-nos Maupassant que numa noite em que ele já havia distribuído quase toda a sopa, já havia feito a sua tarefa, já idoso, cansado, exausto, estirou-se no seu sofá e, pensando em mais um dia, e mais um dia sem o Cristo, não viveria tempo, talvez, de ver o Mestre, e orou profundamente. Foi quando a sua visão se dilata, se amplia, e ele vê aquele vulto, bem conforme ele imaginara, os cabelos caídos da cor do ouro, a moda nazarena, aquela testa tranquila, aqueles olhos que um dia tinham visto o lago de Nazaré, o nariz parecido com o da sua mãe, e os lábios, aqueles mesmos lábios que um dia havia recitado o Sermão da Montanha. Jesus aparece para ele, contempla-o
e ele fica embevecido, fica extasiado diante daquela visão de Jesus. E nesse exato instante, nesses poucos segundos de contemplação, os seus ouvidos físicos, o seu ouvido estridece, se arrepia, porque ele ouve um ruído já conhecido, não era a primeira vez. Outras noites já havia acontecido, mas aquela noite era uma noite especial. O que se dava é que um pedinte retardatário, talvez por ter mais idade, chegara tarde à distribuição da sopa, e sabendo que ele estava lá dentro ainda com uma boa quantidade, tomava de sua caneca de ferro e roçava, batia na grade, batendo ali para que ele viesse distribuir a sopa. Então o pedinte batia, batia, e esse ruído estridente arrepiava o nosso idoso lá dentro, porque ele naquele dia estava vendo Jesus de Nazaré. Mas o barulho não cessava. O homem lá fora não arredava. E naquela sua meia-noite, naquele instante agudo e único da sua alma, ele ficou em dúvida. Se deixava e no dia seguinte contemplava o moço com mais 2 pratos, ou se deixava Jesus, aquilo que fora a finalidade da sua vida. E ele sai, desiste da visão do Cristo, pede perdão, mas ele não tinha o que fazer, não sabia fazer diferente. Tomou do resto da sopa, abriu a porta, jogou-a no prato, na caneca do mendigo, que saiu sorridente, sem saber o que havia feito, obviamente. E ele volta subindo os poucos degraus para dentro de sua sala e chora. Chora, chora convulsivamente, porque deu-lhe-se a impressão de que havia feito uma opção errada. Não podia perder aquela visão do Cristo. É quando então o mestre, que na visão anterior estava emudecido e um pouco opaco, resplandece em luz, olha-o deitado sobre o sofá e aqueles lábios que haviam pronunciado e contado essas parábolas maravilhosas, disse a ele: se tu aqui tivesse permanecido, eu teria ido. Meus amigos, será sempre um momento nosso de decisão em estar mais próximos ou mais distantes de Jesus. Nesses dias de pandemia, nesses dias de Covid-19, nós estamos tendo, eu como vocês, quase que diariamente, a oportunidade de viver a meia-noite, podendo escolher de um jeito ou de outro. Me lembro, seria um poema grande, mas eu estou extrapolando demais, o Cassiano então, só vou falar um soneto de Amaral Ornella chamado Jesus, com que eu termino esses nossos comentários. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre os povos os braços soberanos, e passaram, fremindo, arrojados em sanos, ébrios de ostentação e famintos de glória. Puseram, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha humilde e pequenino, é sempre o coração divino na exaltação do bem que sublima e consola. E como o sol, generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso rei do amor que nunca morre. É isso, queridos. Desculpa, Cassiano, ter passado um pouquinho de tempo. Eu tinha pensado num poema enorme, que talvez fizesse mais 40 minutos. Mas fica aqui, então, o meu agradecimento, o meu carinho pela oportunidade de trabalho. Nós é que agradecemos mais uma vez, Eduardo, de coração, pelas suas palavras profundas, sinceras, e que trouxeram para nós essa lembrança tão boa, que é o Evangelho do Cristo, nas suas diversas matizes.
E mais uma vez, a nossa gratidão, nosso abraço a você, a todos aí de Eu Niterói, agradeço. que congregam conosco aqui também o Espiritismo. E em nome da Casa do Caminho, a gente gostaria de lhe pedir, então, por gentileza, para encerrar para nós, com a prece final, os nossos agradecimentos da noite de hoje. Mestre Senhor, aqui estamos. Aqui estamos na solidão do nosso coração, que procura, através dessa evocação, a aproximação com o teu coração divino. Aqui estamos, ainda nesta terra de erros e desterros. Ainda estamos aqui, Senhor, vivendo momentos de conflito, momentos de decisão. Ora, brilha mais intensamente o céu que já existe na nossa alma. Ora, nos empobrece o inferno que ainda insiste viver no nosso coração. Aqui estamos, Senhor, com as nossas possibilidades e carências, com os nossos defeitos e qualidades. E se no meio de todas essas diferenças, se temos alguma coisa que alenta profundamente o nosso coração, é sabermos, amado, que tu não desistes de nós, que o teu amor é imensamente maior do que as nossas miserabilidades. E nós só podemos medi-lo pela distância de onde ele vem de ti e desce às profundezas onde nos encontramos. Senhor da vida, nós te agradecemos, mais do que pedimos. Te agradecemos tê-lo descoberto, tê-lo encontrado de novo, e agora, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, redivivo através da doutrina espírita. Sê conosco, Mestre amado, sempre, hoje, amanhã e sempre, porque contigo os momentos alegres são dadivosos e deles agradeceremos, mas também os momentos tristes são apaziguados, são diminuídos, porque a tua presença faz esse milagre em nossas vidas, de tornar os momentos difíceis menos agudos, menos intensos. Sê conosco, Senhor, dos nossos destinos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Mais uma vez, de coração, muito obrigado. Eu agradeço, meu amigo. E, se Deus quiser, a gente estará junto de novo em uma próxima oportunidade. A Assim todos que seja. assistiram conosco, nosso grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E